Ao vivo para o nosso bate-encontro. Vamos chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Merica Mia. Você está participando da nossa live hoje com dois temas fantásticos que vocês votaram e empatou tudo. Então nós vamos fazer tudo junto e misturado aqui, tá legal? Olha só. Estou aqui gravando também o nosso podcast Café com Merica Mia. Vamos chegando. Oi, Leide, querida! Leide Gondim, minha linda, obrigada pela presença sempre, minha fofa. Já ficou minha amigona, viu? A gente tá sempre aí no Instagram, né? Olha só. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu quero dizer para vocês que dia 7 de janeiro, quinta, estarei ao vivo no programa Mulheres. Olha aí, nós vamos falar sobre como fortalecer a nossa mente para concretizar metas. Vamos trabalhar algumas dicas bem práticas para o dia a dia. Quero lembrar vocês também que essas lives elas ficam gravadas no YouTube, no meu canal Merica Mia. E se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se. São mais de 600 vídeos lá. Você pode mandar perguntas e eu respondo por ali. E, peraí, no fixo tema. Ah, mas é porque daí o pessoal não sabe o que a gente vai falar. E nós vamos falar dos dois temas hoje. Então, olha aí, pessoal. Toda semana a gente faz uma votação com relação aos temas. E aí, nós sugeri dois temas, que foi como lidar com a ingratidão, e outro tema era como lidar com perdas. Aí no final todo mundo quis tudo, então eu vou fazer metade com o tema e metade falando sobre perdas. Metade falando sobre ingratidão e a outra parte de perdas, ok? Lembrando que quem também não está no meu canal do Telegram, é só baixar o aplicativo, digita lá Merica Mia Ser Sucesso. Lá eu tenho um contato diário mais próximo de vocês. Oi, Raí, querido, amigão! Olha aí, lá eu tenho um contato mais próximo e todas as segundas no nosso grupo no Telegram, ele fica aberto para a gente poder interagir. Você pode mandar perguntas, algumas eu respondo por lá mesmo, outras que são assim, que são mais relevantes no sentido de que pode beneficiar outras pessoas, a gente leva lá pro YouTube. O problema do YouTube é que tem uma listinha lá, é muita gente que manda pergunta e a gente às vezes até junta mais de uma pergunta para agilizar a resposta, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui com o nosso tema primeiro, que é o da ingratidão. Quero saber aí de vocês, meus queridos amigos que estão aqui comigo. Ó, você já se esforçou, já fez grandes sacrifícios por alguém e nem obrigado te falaram. Quem já passou por isso, eu quero que você conta aí. Boa noite, Sabrina Sato, é ótimo. Me achei agora, com licença. Gente, olha só, conta aí pra mim se você já fez grandes sacrifícios por alguém e no final você deu tudo de si, no final você não recebeu nenhum obrigado. Olha, às vezes acontece de pais que dão tudo pros seus filhos e no final os filhos nem tchum pra eles, né? Acontece também com sócios, acontece com o marido, com a esposa, com namorados, acontece com funcionários. Às vezes a gente, sabe, dá muitas coisas, a gente se sacrifica e às vezes o funcionário não tá nem aí com a gente. Ou às vezes é o contrário, às vezes é o patrão, né? A gente trabalha e tal e aí no final nem, o patrão não fala nada de obrigado. Acredito que todo mundo aqui, ó, todo mundo já passou, tô vendo aqui, ó. Ô, meu querido, olha aí, tudo gente bacana aqui entrando. Nossa, olha aí, ó. Todo mundo entrando, ótimo, todo mundo tá falando aqui sim, tá vendo? Ótimo. Então, todo mundo já experimentou um pouquinho do sabor da ingratidão, tá? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Para fazer essa reflexão, eu quero que vocês pensem um pouquinho na questão de Jesus. Também, como é que Jesus se sentiu também, né? Quando ele vem aqui e aí ele faz todo aquele sacrifício e o que ele recebe muitas vezes, né? Ele recebe toda essa ingratidão.
Vamos entender, o nosso objetivo da live hoje é entender como é que funciona essa questão da ingratidão, a psicologia da ingratidão e como é que a gente lida com isso, porque muitas vezes a ingratidão, ela traz amarguras dentro da gente. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, como que a gente transcende essa questão da ingratidão, ok? Para a gente poder fazer essa reflexão, eu trouxe aqui um trechinho de Gênesis, capítulo 4, versículo de 3 a 8, para a gente poder começar a fazer essa reflexão, beleza? Então, olha só, vamos pensar na situação. Você na vida se mata de trabalhar, você faz tudo direitinho, você é uma pessoa honesta, você não puxa o tapete de ninguém, mas os resultados não acontecem. Os seus chefes não reconhecem, os seus parceiros amorosos, parece que eles te sugam, parece um vampiro, cola aqui ó, na jugular, né, e puxa tudo, né, o teu sangue, porque querem tudo, você como mãe, você como marido, parece que o povo nunca está satisfeito, a sua família está sempre te cobrando, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso? Então, a sensação que a gente tem é de revolta, né? Então, a gente fala assim, poxa vida, eu me sacrifico demais, faço tudo bonitinho e o que eu recebo em troca? Nada, eu recebo a ingratidão das pessoas. Então, vamos começar com esse ponto de partida, ok? Vamos refletir agora com esse trechinho aqui, Gênesis capítulo 4. Vou ler aqui para a gente ver junto. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, lembra que Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Caim era o mais velho e Abel o mais novo. Caim é aquele que no final mata Abel, sabe? Ah, já contei o resto da história. Mas olha só, Caim vai lá e ele se torna agricultor, pega o melhor fruto dele e vai lá oferecer para Deus. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Bom, vamos pegar esse trecho aqui para a gente poder entender a ingratidão. Como é que Caim se sentiu quando ele trabalha na terra, ele oferece o melhor fruto para Deus, e o que Deus faz com ele? Ele aceita o de Abel, né? E fica muito grato, fica feliz lá com Abel. E Caim, que trabalhou, que se esforçou, pegou o melhor fruto, ofereceu para Deus e Deus nem tchum para ele. Olha só, o sentimento que Caim tem com relação a Deus é essa que a gente tem muitas vezes com relação à vida. Ingratidão. Pô, faço tudo, cara. Sabe? Eu ofereço o meu melhor, eu sou honesto, faço tudo direito. E o que eu recebo? A ingratidão das pessoas. Você percebe que o sentimento é o mesmo, tá? A gente oferece o nosso melhor e o que a gente ganha é um nada, ok? E nesse ponto, o rosto de Abel se transforma. Ele fica irado. E aí Deus pergunta, Deus diz a Caim, por que estás furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que a Bíblia quer dizer aqui nesse trechinho, gente? Ele quer dizer que quando Abel faz... Então, uma das interpretações é o seguinte. Abel, que é aquele que Deus recebe lá o negócio dele, parece que Abel, ele faz o seu trabalho de bom grado. Ele não faz esperando nenhuma recompensa. Ele faz porque ele gosta, ele faz lá porque é o trabalho dele, é o dia a dia, ele cuida do seu rebanho e tal. E Caim, então, esse trechinho que Deus fala assim, ó, o Senhor diz a Caim, por que está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito?
Quer dizer, precisa de mais? Se você já fez de coração, se você já fez de coração, então esse bem já é aceito, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, mas saiba que se você não fizer de coração, ele quer dizer, né, o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. O que é o pecado, gente? O pecado é o orgulho. Então, o grande representante do diabo, vamos dizer assim, é o orgulho. Tá? O orgulho é aquele que não muda. O orgulho é aquele que quer que o mundo mude, mas ele não, porque ele está sempre certo. E o orgulho, ele é a raiz da ingratidão. Não para aquele que não é grato, mas é para aquele que espera a gratidão. Essa é a grande armadilha, tá bem? No nível psicológico, essa é a grande armadilha, é a nossa expectativa. A gente cria uma expectativa. Então, por exemplo, eu crio bem meus filhos, mas no fundo, eu estou esperando uma recompensa, tá certo? Então, existe no fundo, uma barganha dentro da gente. E a gente, lógico, a gente se considera bom. Eu acredito que nós somos mesmo bons. Mas também nós temos um lado maligno, tá? E o grande problema da gente ficar preso na ingratidão é que ele vai despertar em nós o nosso pior. Ele vai despertar quando a gente tem aquela sensação de que as pessoas não estão sendo gratas para conosco, vem um sentimento de vingança. E foi esse sentimento que tingiu o coração de Caim. Então, quando a gente sente que nós não fomos reconhecidos perfeitamente, aqui, ó, psicanalista, o Della Silva, isso mesmo. Quando a gente não consegue o reconhecimento que a gente esperava, os louros que a gente esperava, a gente fica com raiva. A gente quer vingança, porque a vingança, para nós, seria a justiça. Olha que perigo é isso, cara. É um perigo isso. Por quê? Isso num nível cada vez maior, ele vai gerando intolerância. O nosso povo está do jeito que está, porque todos nós somos carentes de amor e de reconhecimento do outro, porque nós não damos isso pra gente. A gente fica esperando que o outro dê pra gente, não fazemos nada de coração, tudo que a gente faz é para barganhar alguma coisa, é para ganhar algo em troca. Então, assim, eu dou um conteúdo na internet porque eu quero as curtidas, eu faço um favor para alguém porque amanhã alguém vai me dar. E até que por um certo ponto, isso foi um fator importantíssimo para a nossa sociedade. Você sabe que a nossa sociedade, ela só cresceu por conta da cooperação. Sabia disso? Por exemplo, vamos supor que naquela época não tinha geladeira, certo? Não tinha geladeira. E o povo caçava lá um mamute. Pô, ficava aquela puta carne, entendeu? E estragar, a gente não tem condição de comer tudo aquilo. Então, o que os homens pré-históricos fizeram? Eles começaram a distribuir para outras tribos, para outras pessoas, o excedente. Por quê? Porque na esperança de que quando eles não tivessem, os outros que matassem um bicho maior, pudessem também retribuir, tá? Então, existe um pouco, né, dessa troca que permitiu que nós, seres humanos, sobrevivêssemos até hoje. Então, isso é normal até um certo ponto, mas isso não pode ser a base de todas as nossas relações. Eu não posso só fazer coisas porque eu espero que alguém faça a retribuição para mim. A gente tem que aprender a transcender esse lado mais egoísta. Tá? Então, esse sentimento de ingratidão que fica dentro da gente, esse ranço, né, de que nós fizemos e não fomos reconhecidos, quem está chateado é o nosso orgulho, saiba disso. O nosso orgulho não é o nosso espírito. O nosso orgulho, ele faz parte do nosso ego. E o que é o ego? O ego é uma parte da nossa personalidade super necessária. Tem até uma live
minha no YouTube que eu explico direitinho qual é a função do ego. É como se eu pegasse aqui, ó, eu tenho um copo d'água aqui, certo? A água é a minha essência e o copo é o meu ego, tá? O ego é a parte que envolve, vamos dizer assim, a minha essência, tá? Eu preciso dele para poder viver nesse mundo. É o ego que faz a leitura dos 5 sentidos, ele que enxerga, que interpreta, que leva para o cérebro, mas a mente, que não é o cérebro, eu canso de falar isso, ela é essa essência divina que está aqui dentro, é daqui que vem os pensamentos, tá? É da nossa essência, não é do nosso cérebro. Cérebro é físico, ele faz funções, assim como o coração, como as glândulas, cada uma faz uma função no nosso corpo, mas não é ele que gera pensamentos, tá? E não se sabe exatamente também onde ficam registradas especificamente as memórias. A gente sabe que o hipocampo, por exemplo, ele tem uma função importante na memória. Mas se você for cavocar ali o cérebro, você não vai descobrir onde é que está ali. Falar, olha só essa memória aqui, você não vai enxergar isso. E não se sabe até hoje onde, em que lugar físico estão as memórias e onde estão as tomadas de decisão, entendeu? O cérebro, lógico, ele ajuda a fazer funções, mas ele não é dono da origem. Então, quando a gente está, por exemplo, ó, nesse sentimento aqui que a Maria do Carmo está perguntando, né? Quando a gente vive nesse sentimento da ingratidão, quem está chateado é o nosso orgulho, ok? Que é considerado na Bíblia, para quem é religioso, como o tal do diabo, entendeu? Que quando é o diabinho, porque nós temos na consciência duas pessoas aqui, né? Um que te puxa para transcender e outro que te puxa para a terra, né? Que é o orgulho, tá? Então, qual que é o ensinamento da ingratidão? A ingratidão te ensina alguma coisa? Ensina. Te ensina a transcender. Ele ensina você a fazer um gesto de amor puro, de graça. O que é de graça, gente? É o que vem da graça divina. É aquilo que vem porque você quer fazer. Ele vem porque é natural seu. Você faz o bem porque você é bom. Você só faz o bem porque você é bom. Só por isso. Tá? Então, assim, é a gente aprender a ter essa coerência entre aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente faz. Por exemplo, se eu falo se eu faço um elogio para alguém, tem gente que faz elogio para ser simpático, para ser querido, porque quer alguma coisa. Mas tem gente que faz elogio porque é autêntico, porque a pessoa merece, porque ela ficou com vontade de fazer o elogio. Então, essa autenticidade é o que a gente precisa aprender para se livrar do sentimento da ingratidão, tá? Porque se a gente não consegue fazer isso, acontece o que Caim faz com Abel. Caim vai lá, chama Abel para ir ao campo e quando estavam lá, Caim mata o seu irmão. Onde a gente vê isso no nosso dia a dia? A gente vê isso na intolerância. Vocês acham que a gente está mais tolerante ou intolerante? A gente está muito mais intolerante, não é verdade? Por quê? Porque a gente começa a achar que a minha opinião é melhor do que o outro. A minha oferta é melhor do que a do outro. Então eu preciso destruir o outro. E olha só, gente, que coisa. O animal, ele simplesmente ataca a presa. Né? O animal, ele é instintivo, ele ataca por instinto. O ser humano, como ele tem consciência, inteligência, ele é perverso. Então, um animal, quando ele fica com raiva de Deus, por exemplo, que é o Caim ficou bravo com Deus, que ele fez tudo para Deus e Deus foi ingrato com ele, nem reconheceu a oferta dele, ficou com raiva. Um bicho, o que ele faria? Chegaria para Deus e falava, seu desgraçado, não sei o quê, vai lá e xinga. Agora, o que o ser humano faz? Que o ser humano é inteligente? Ele é malévolo. E a revolta de Caim, ele desperta a perversidade. O que ele faz? Ele mata Abel. Abel, que era quem? Que era o preferido de Deus. Olha, ele não ataca Deus, ele ataca quem Deus amava. Então é assim, ó.
O lado malévolo do ser humano é assim: se eu tenho raiva de você, mãe, eu não vou atacar você, mãe, eu vou atacar teu filho, que aí a dor é maior. Olha que perversidade. Então, olha o que a ingratidão desperta no ser humano. O seu pior. Ele desperta em nós o nosso pior demônio dentro da gente. Porque a gente é capaz de armar vinganças e manipular situações porque a gente quer justiça. E essa justiça travestida, na verdade, de justiça, nada mais é que um carregador de toda a minha revolta, de toda a minha perversidade. Ele vai despertar em mim o meu pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento de ingratidão. Esse é um ensinamento que a ingratidão nos traz. E esse é o papel que os personagens da vida, que vão ser ingratos, né, com a gente, que a gente vai fazer favores e a pessoa nem obrigado vai falar, eles vão escancarar esse ensinamento para a gente. Então eles não são ruins. Eles são oportunidades de aprendizado e transcendência do nosso lado malévolo. Eu poderia ser a mais perversa de todas e querer me vingar e gerar umas tramóias para puxar o tapete da pessoa, porque você sabe que a vingança é um prato que se come frio, não é assim que a gente escuta? Poderia ter esse lado, mas eu também poderia ter um Abel. Então, todos nós, então a Bíblia é bem simbólica. Psicologicamente falando, nós temos o lado Caim e nós temos o lado Abel, tudo dentro da gente. Nós temos um potencial de fazer o bem porque nós somos o bem, porque nós somos bons. E nós também temos uma capacidade de sermos perversos, a ponto de armar essas estratégias para não só matar o outro, mas trucidar o outro, torturar a outra pessoa, não é só matar. Então, quando a gente gosta, olha o poder que a gente vê aí em muitos políticos, em algumas empresas, você vê que a pessoa, quando ela pega o poder, ela muda. Ela muda porque o poder, ele dá para a pessoa a ferramenta para ela não só fazer o que faz, mas fazer da pior forma possível. Então, a pessoa que tem a oportunidade de matar o outro, a pessoa que tem ainda o poder na mão, ele não só mata, mas ele tortura o outro antes de matar. Tá certo? Então, essa perversidade, ela vem dessa raiva da vida. Então, toda vez que a gente acha que nós estamos nos esforçando demais e que a vida não dá para a gente o que a gente merece, a gente está se revoltando contra a vida e contra Deus. E aí, com quem que a gente briga? A gente briga com Deus? Não, a gente briga com a criatura de Deus, que são os nossos semelhantes. Eu me viro por o cara que tem um partido político diferente do meu e eu ataco ele. Eu ataco quem tem religiões diferentes da minha. Eu ataco qualquer pessoa que não pense igual a mim. Entende isso? Eu ataco qualquer pessoa que não me dê o amor, o respeito, o reconhecimento que eu acho que mereço. E aí eu quero fazer a justiça acontecer, mas a justiça a partir do meu ponto de vista. Então agora você imagina a nossa população, cada um pensando desse jeito, egoisticamente, cada um querendo fazer sua própria justiça, achando que está certo e o outro está errado. E a gente vê tantas discórdias dentro da própria família, justamente porque todo mundo ali está se achando o quê? Está se achando menosprezado, todo mundo está se achando ingrato, né? Sabe? Sofrendo por ingratidão todo mundo, porque todo mundo fica machucado, tá? E aí a gente fica achando que todo mundo nos deve favores ou elogios e tudo mais, tá? Então, o ensinamento é ter esse cuidado, ó. Cuidado, se você está se sentindo muito chateado porque você sofreu uma ingratidão e não consegue se livrar disso, cuidado para que o mal não nasça no seu coração a partir da ingratidão.
Porque esse sentimento de falta de reconhecimento, ele abre o teu coração para a entrada do mal dentro do teu coração, tá? E aí você vai querer vingança, vem sede de vingança. Você se revolta contra a vida. Você fala, cara, não é justo o que está acontecendo comigo. E aí, a raiva, essa ira gerada dentro de você, ela vai ser direcionada para outra pessoa. Então, a palavra revolta, ela vem de volta, de dar voltas, de revolutio, né? De revolutus. Então, é ver de novo. Então, você fica rodando em círculos naquela situação horrível, né? Você não sai dali. E o que a gente precisa é transcender essa situação. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui já foi assaltado? Vocês já foram assaltados? Eu já fui. Entraram já em casa, aquelas coisas todas. É horrível quando alguém te rouba algo que é teu. Se por acaso você foi assaltado na rua, roubaram o teu celular e tudo mais, eu estou tentando ver, comentar aqui, não consigo. Já foram, Laodiceia, Jane, todo mundo aqui, ó, Cristina, Rose, todo já foi assaltada, certo? Valéria, todo mundo. Que nesse país, minha amiga, acho que quem nunca foi é ET, né? É isso aí, todo mundo já foi. Mas o fato de você ter sido assaltado não fez com que você assaltasse outra pessoa de raiva. Puta, que raiva, eu fui assaltado, vou assaltar também. Isso não acontece com você, né? Não aconteceu com você, certo? Mas olha só que interessante. No nível físico, ainda a gente consegue segurar um pouquinho. Não é porque você foi assaltado que de raiva, de revolta, você vai lá e assalta o outro de volta, certo? Aí, isso a gente não assalta. Mas quando alguém te xinga no meio da rua, aí você vai lá e xinga, aí você revida. Olha que interessante. Então, por exemplo, olha que interessante, né? A revolta a gente tem no nível mais emocional. Vamos supor que alguém veio sei lá, já aconteceu comigo assim, né? De eu chegar no mercado e quando eu voltei para carregar o carro, alguém arrancou, não sei que foi o mané, mas a pessoa arrancou um pedaço ali do meu retrovisor. Acho que a pessoa queria aquela parte assim que cobria, acho que era da mesma cor do carro, sei lá, porque a pessoa arrancou aquilo e levou embora. Mas o fato de alguém ter feito um mal para você e prejudicado o teu carro, você não vai lá e faz a mesma coisa com qualquer outro carro que está do seu lado, certo? Você não faz isso. Mas, se alguém te ofende, você quer ofender também. Se alguém te xinga, você revida no trânsito. E aí, seu mané, você fala, você também, seu desgraçado. A gente faz assim, sabe? Então, assim, quando alguém nos trai, a gente fica, sabe? A gente fica lá tramando alguma coisa para dar o troco naquela pessoa. Olha que interessante, porque no nível comportamental a gente ainda tem um certo freio, mas no nível emocional, cara, a gente não controla. A gente dá vazão à nossa raiva e a gente faz nascer dentro de nós o pior diabo e trama artifício para puxar o tapete do outro e ainda dar risada com gosto quando o outro cai. Então, esse tipo de sentimento, ele corrói o nosso caráter. É isso que eu quero dizer. Então, eu não estou passando a mão na tua cabeça. Se você está sentindo que a vida não está sendo grata com você, se você está com raiva da vida, é porque essa semente já foi plantada dentro de você, e é isso que eu quero que você perceba. Não deixe que essa erva daninha te transforme num ser humano ruim e malévolo, que você não é. Escolha o caminho de Abel. Escolha fazer o bem só porque você é bom. Então tenha isso. Sabe? Deixa eu ver assim, como ajudar uma pessoa ingrata sem depois se sentir sem depois se sentisse uma pessoa besta? Entendi. Como ajudar uma pessoa ingrata sem depois se sentir uma pessoa besta? Entendi, Edjane. Ajuda porque quer. Se você não quer ajudar, não ajude. Diga, não, eu não posso te ajudar.
Ouça teu coração e seja honesta com você. E para de mentir. A gente tem que parar de mentir para a gente mesmo e de mentir para a vida, porque é isso que corrói o nosso caráter. Por exemplo, às vezes a gente faz favor para os outros, você não quer nem fazer, mas faz por quê? Para não ficar mal na fita, para não falar mal de você, para a pessoa não ficar com raiva de você. Mas se teu coração não quer fazer, então fala não, não quero. Ou, se a pessoa fala coisa que você não gostou, diga para ela, olha, eu não gosto que você fala isso para mim, eu não gosto que você me trate desse jeito, tá? Então, assim, olha, eu vou me afastar de você, porque eu não admito ser tratada dessa forma. É possível você mudar? Então, a gente tem que aprender a ser mais honesto com a gente e com as outras pessoas e parar de fazer pequenas mentiras, essas mentirinhas brancas, elas corroem nosso caráter. Então, Edjane, é o seguinte... Se você quer ajudar uma pessoa que é ingrata, que você já sabe que não vai te falar nenhum obrigado, você vai ajudar se você quer. Agora, se você acha que não dá, então fala não. Não ajude. Não ajude, seja honesta com você. Entendeu? Pelo menos você não está mentindo, sabe? Então, assim, essa coerência a gente tem que ter dentro da gente, porque é isso que fortalece o nosso caráter. E a gente tem que assumir o que nós somos. Tá? Então, o ensinamento da ingratidão ele é esse. Tá? Ele vai escancarar na nossa cara ali que a gente pode reagir de duas formas em todas as situações de ingratidão. Ou eu posso ser coerente, mas sem pensar no reconhecimento. Eu tenho que fazer o meu trabalho só porque eu gosto. Eu estou aqui na live com vocês porque eu gosto. Porque eu adoro ler, e eu gosto de estudar, e eu gosto de passar esse conteúdo, e para mim faz muito sentido que às vezes uma palavrinha ajuda e tudo bem, sabe? E se tá aqui 1, 2, 3 pessoas só, tudo bem, porque eu me propus a fazer isso. E se eu não tiver a fim de fazer isso, eu não vou fazer. Porque entende? Porque vai me dar dor no estômago, não vai ficar legal, eu vou ficar nervosa, então não vale a pena. O que te tira a paz do espírito não vale a pena. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, que a gente faça de bom grado e que a gente faça de coração. E que a gente faça, olha, numa entrega. Isso para tudo na vida. Então, se você está com alguém, esteja sem medo, tá? Trabalhando, então faça o seu melhor, aprende a fazer isso, tá? Faça o seu melhor. Se deram obrigado, se não deram obrigado, não tem problema. Se deu, legal, entendeu? É bacana a gente receber feedback, porque as pessoas às vezes falam assim, foi bacana lá a tua apresentação. É legal, porque daí você vê, tá bom, ou pode melhorar, né? Te dá um norte. Mas isso não pode ser o fator motivador da nossa vida. Tá bem? Fechou aqui, gente? Então, olha só. Eu vou começar o outro tema agora, que é o tema do lidar com perdas. Porque como na nossa enquete eles empataram, então, deixa eu ver. Ai, Fabiano, meu querido, eu sou um super palestrante, gente. Aqui, ó, ele tá falando assim, se você ajuda alguém esperando alguém em troca, existe possibilidade de frustração. Quando você ajuda porque tem um interesse genuíno, o universo trata de retornar. Perfeito, é isso mesmo. Porque quando a gente ajuda de coração, é uma necessidade do nosso coração. Quem é bom tem necessidade de fazer o bem, porque fazer é uma extensão daquilo que você é. Então, quando você manifesta uma ação boa, ele confirma aquilo que você é. Quando você fala uma palavra boa, é a primeira manifestação de um pensamento. É a fala, tá certo? O pessoal está perguntando aqui se fica salva a live, ela fica salva no YouTube, tá bem? Tá? Então, esse é o ponto. Então, olha só, para fechar o tema da ingratidão aqui, a gente começar com como lidar com as perdas. Primeira questão, toda pessoa que for ingrata a você, começa a agradecer essa pessoa, porque ela está escancarando e está te alertando que tem mal nascendo no teu coração, tá? Se você está com esse sentimento de ingratidão dentro de você, é porque o mal está instalado aí,
tá? Tira ele de dentro de você e começa todo dia a agradecer. Agradecer, a gratidão, ela é ela vai é um isolante protetor de tudo que é coisa ruim na tua vida. Por quê? Quando você agradece, coisas que você tem, então pega assim, ó. Ah, eu tenho esse copo na minha casa. Ai, muito obrigada, copo. Meu, agradece qualquer coisa que você tem aí na tua casa. Vai vendo um monte de coisa aí que você tem na tua casa e vai agradecendo. A hora que você agradece, você reconhece que você já tem. Então, esse sentimento de falta, ele começa a diminuir. E você começa também a fazer uma mudança de padrão mental. Então, você sai da raiva, você sai daquela coisa ruim, de vingança, que traz o teu malévolo dentro de você. Não deixa que isso cresça dentro de você, pelo amor de Deus. Não deixa que a revolta ela nasça dentro do teu coração, porque isso vai se tornar perversidade. Você se torna uma pessoa perversa, sem perceber, sabe? Você vai começar a maquinar vingança, e é terrível isso. A gente está vivendo isso na nossa sociedade, tá bom? Então, fechamos aqui o nosso capítulo, ok? Vamos agora, pessoal, começar o nosso tema. Meire, por mais que saibamos que temos que fazer, procrastinamos tanto. Por quê? Porque a gente tem medo de errar, tá, Renata? De novo é o nosso orgulho, ok? A gente procrastina porque a gente tem medo de não dar certo. Tem medo, às vezes, do sucesso. Vai que dá certo, né? E eu não dou conta, entendeu? Procrastinação é praticamente medo, tá? Então, e é medo, e esse medo nasce do orgulho, viu? O orgulho, vai que não dá certo, o que meus amigos vão fazer? Vou começar um negócio, vai que não dá certo. Então, eu empurrando com a barriga, entendeu? Porque eu tenho medo do compromisso, ok? Bom, vamos lá. Começando o tema, como lidar com perdas. Quero saber aí de você, se você já perdeu uma pessoa importantíssima na sua vida. Eu perdi minha mãe, importantíssima, e justo foi a primeira pessoa que eu perdi assim, perto, sabe assim? Eu falava assim, gente, como que é? Como seria perder uma pessoa assim muito próxima? Eu não tinha essa experiência. E não dá para saber, por mais que você pode estudar tudo, psicologia, teologia, psiquiatria, tudo. Você não vai saber como é que é isso até você passar por isso, né? Então, fala aí para mim quem você já perdeu. Perdeu sua mãe também, né, Cristina? Jacinete, perdi minha mãe faz 3 anos, a Solange. Então, todo mundo já teve uma perda de luto. Ou então, ó, quem já perdeu o celular é outro tipo de perda, tá? Quem já perdeu um namorado que você gostava muito, né? O emprego, quem perdeu o emprego aí esse ano, gente, terrível. Ó, já perderam pai, mãe, amigos, né? Meu pai o ano passado e minha avó, a Gisele está dizendo. Isso. Olha aí, todo mundo já teve essa experiência na vida e a gente sabe que dói, né? E dói fisicamente, cara. Você sabe que uma perda de algo que você gosta muito dói. Dói porque a área da dor psicológica é a mesma dor física. Você sente como se tivesse arrancado um braço seu. É sério. É horrível. Mas a gente sobrevive, viu? Tá? Agora vamos entender um pouquinho como que funciona a psicologia do apego, para você entender por que dói tanto perder alguém e como a gente lida com isso, tá bom? Então vamos lá. Olha como funciona o amor. O amor é assim, ó. Então a Márcia perdeu o emprego. Então, se você gostava muito do emprego, acaba sofrendo. Se não gostava, é uma benção, né? Então, olha só. Como que funciona o amor? É assim, amor é energia. Então, imagina que você tem um coraçãozinho lá, teu coraçãozinho, tá? E que você gosta de alguém. Por exemplo, você gosta aqui, ó, perdi o meu coelho e o gato, tá vendo? Pode ser o coelho ou o gato. Então, você tem lá o teu coraçãozinho, tá cheio de energia, que é teu, e aí você começa a gostar de alguém. Você começa a se relacionar com essa pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe, namorado,
E tudo igual. Você vai dar um pouquinho dessa energia para cada uma dessas pessoas. Ó, você vai dando um pouquinho para o meu filho, um pouquinho para o marido, um pouquinho para a mãe, um pouquinho para o serviço. Então, você vai distribuindo um pouquinho disso daqui. Você vai criando vínculo, tá bem? Tá? E percebe que conforme você vai dando, vai ficando um vaziozinho aqui, né? Vai ficando vaziozinho. Mas você recebe esse amor de outras pessoas e você vai trocando. Então, um pouquinho você dá, um pouquinho você recebe, e assim você vai alimentando o teu amor, teu coraçãozinho, ele fica sempre bem bonitinho, tá bem? Quando uma pessoa morre, ou quando uma pessoa vai embora, vamos supor, a mulher foi embora, o marido foi embora, o namorado foi embora, alguém morreu, você sente como se algo tivesse, o teu coração tivesse se partido ao meio e parte dele foi arrancado de você. E é mais ou menos isso que é feito mesmo. Energeticamente é como se, cara, você tivesse um vaso muito bonito, ele pá, se espatifou e quebrou ali. E a gente tem uma dor, a gente não acredita naquilo. E aí a gente precisa colar aqueles caquinhos que ficaram para reconstruir o nosso coração, como se ele tivesse se despedaçado. Então, essas músicas que a gente ouve, né, de coração despedaçado, ai, você levou meu coração, sabe esse tipo de música de fossa, né? Ele tem muito essa coisa, assim, né, de exemplificar na arte, num sentido figurado, o sentimento que a gente tem. Tá? De onde vem esse sentimento? Por que todo ser humano tem isso? Isso é nato, galera. Isso a gente nasce com ele porque desde pequenininho isso é instintivo. Uma criança ela desenvolve isso com a mãe através do apego. E a mãe desenvolve isso pela criança, sabe por quê? Porque se não desenvolver isso, ela abandona o filho. E o filho precisa de uma mãe ou de um cuidador que não desista dele, porque se ninguém der comida para essa criança, se ninguém trocar a fralda dela, se ninguém der um banho nela, se ninguém fizer algo por essa criança, ela vai morrer, tá? Então, é por pura necessidade biológica que a gente desenvolve o apego. Então, isso está na nossa célula, tem cada célula do teu corpo está o apego. Tá certo? Então, isso é nato. A gente só tem que aprender a lidar com ele. Então, o apego, ele vem da sobrevivência, ele está no cerne do amor, a gente se apega às pessoas, a gente se apega aos bichinhos, quem tem gato se apega ao gato, quem tem cachorro se apega ao cachorro, a gente se apega ao nosso corpo, né? A gente se apega a tudo que a gente troca afeto, tá? Existe uma diferença entre comportamento de apego e o sentimento de apego. O comportamento de apego, o que é? É beijar. Oi, amiga! Então você vai lá e abraça e beija, mas às vezes o sentimento não é de apego. Às vezes a pessoa é durão, né? Às vezes é um pai durão, não demonstra nada de sentimentos, mas a pessoa te ama, mas te ama tão profundamente, tão mais do que você imagina, mas ela não é capaz de demonstrar através dos comportamentos de apego. Então, o fato da pessoa não demonstrar o apego a você não significa que ela não te ame e que ela não esteja apegado a você. Então, às vezes, pais, quando perdem filhos assim, e às vezes é um pai muito durão, nossa, ele não sabe nem lidar com aquilo, porque o apego era tão grande que aquele sofrimento ele acha que vai morrer junto, né? E você até se surpreende, você fala, nossa, eu não sabia que a pessoa gostava tanto, né? Mas é porque ele só não demonstrava através dos comportamentos de apego, tá? Agora, quando esse vínculo pequeno, de bebê, ele é mal feito, quando uma criança pega uma mãe que não é uma mãe legal, um pai legal, um cuidador bacana, a criança vai desenvolver sentimentos de insegurança, de agressividade, às vezes de delinquência, vai ter aqueles nervosinhos, né? E isso vai causar ansiedade, medo de perder, né? E aí,
Quando essa criança cresce com esses sentimentos de insegurança, eles vão ter problemas para se relacionar com outras pessoas, porque aí ela vai misturar o medo de perder com esses apegos, vai ficar aquele fantasma na cabeça dela, né, dessa pessoa, e assim, durante nosso desenvolvimento, pode acontecer da gente ter perdas mesmo, né? Às vezes, sei lá, a criança perdeu mãe, perdeu pai, pequeno e tal, e ficou com aquele trauma, né? E aí, quando se relaciona com outros parceiros amorosos, qualquer sinal dessa pessoa ir embora é um gatilho e que dispara todo o sentimento de ansiedade. A pessoa fica em pânico quando ela percebe que a outra pessoa, por mais que nem exista amor, mas ela tem um apego ali, tá? E ela sofre a qualquer ameaça de perder aquilo. Então, nós temos vários tipos de apego. A gente tem o apego, inclusive, material. Por exemplo, a gente se apega também a uma imagem que a gente cria de nós mesmos. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma super empresária, que eu tenho uma casa X, um padrão assado de vida, e de repente o mercado fica ruim, eu sou obrigado a vender aquele meu carrão, não posso mais andar com aquele carrão, não posso mais viajar, pronto. Aquela imagem que não vai conseguir se manter por causa do padrão de vida, como eu estou muito apegada àquilo, é como se aquilo fosse um ente, é como se aquilo ali fosse um ser, né? Aquela imagem que eu criei de mim mesma. Quando essa imagem começa a desmoronar, a pessoa entra em pânico, entendeu? Então existem vários tipos de apego, né? Alguém está falando de feminicídio, aí vem tanto feminicídio, isso mesmo. A pessoa que mata o outro não é por amor, não, é por puro poder. Porque quem ama não mata. Quem ama de verdade não é capaz de matar. Imagina, você tem filho. Você vai matar teu filho porque você quer bem a ele? De jeito nenhum, né? Você só mata quando você vê o outro como um objeto, você vê o outro como um objeto, e o objeto não tem sentimentos, e o objeto você domina. E como esse objeto você não quer perder, você vai lá e mata, porque daí, né, é uma forma de você manifestar o seu poder. Tá? Bom, então, o medo, todo mundo tem medo de perder, porque todo mundo já teve alguma experiência de perda, nem que seja de perder o celular, e a gente sabe o quanto isso custa para nós, tá? O quanto dói, e dói de forma real, dói no cérebro, tá certo? E aí, bom, por que então a gente, como que a gente faz para poder sair dessa situação, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o luto, a tristeza, que é o sentimento que vai fazer a reconstrução daquele coração que foi despedaçado. Lembra que a gente vai ter que reconstruir o nosso coração? Então, é a tristeza, a emoção que vai fazer isso. Então, tristeza não é ruim. A gente tem que parar de ter medo de ficar triste, tá? Porque a tristeza, o que ela faz? Ela vai resguardar você dentro do seu quarto e lá quietinho lá, você vai conversar com o seu coração e vai se lembrar de bons momentos que você teve com aquela pessoa. Esses bons momentos que vão fazer com que aquela energia que você não pode mais dar para aquela pessoa, então você imagina um fluxo assim, ó. Deixa eu só explicar como é que funciona esse fluxo. Quando você ama alguém, você está dando uma energia para aquela pessoa. Então isso aqui é um fluxo, tá? Estou dando essa energia. Quando de repente essa pessoa vai embora, houve um corte aqui, houve um corte nessa energia. Então, eu estou dando energia aqui, estava tendo fluxo, e de repente fez uma barragem. Eu não consigo mais dar amor para aquela pessoa, ela não quer mais o meu amor. Então, eu estou levando um fora dessa pessoa. A pessoa diz assim, olha, eu não quero mais você. Só que, cara, eu estou muito afim dessa pessoa. Eu ainda estou dando amor para ela, eu ainda desejo essa pessoa. Então, ainda tem fluxo vindo para cá. Como essa energia fica estagnada, eu não consigo dar vazão a ela, eu sofro, tá? Eu sofro com isso.
Agora, olha só uma outra situação para você entender quando você não sofre. Vamos supor que seja você que está de saco cheio do seu relacionamento. E aí, você estava dando aquele fluxo para o teu parceiro, certo? Estava fluxo, beleza. E aí você fala, pô, que coisa chata esse relacionamento, você não quer mais estar nele, o que você faz? Você começa a buscar qualquer desculpa para não voltar para casa. Então você vai para academia, você vai falar com a amiga, você vai para o futebol, né? Quem é homem, você vai inventar qualquer coisa para você fazer o quê? Jogar esse fluxo para outro caminho. Então, vamos supor que o teu parceiro está aqui, mas você não está mais afim dele. Então, você começa a dar umas desviadas aqui, ó. Então, você não precisa atrair aquela pessoa, mas você busca uma outra atividade. Então, você vai jogando fluxo para outro lugar aqui, ó, tá? Então, a pessoa que já está fazendo esse movimento, que está jogando o fluxo da energia do amor dela direcionando para outro sentido, ela não sofre. Quando ela vai se desvencilhar desse relacionamento, ela sofre menos. Por isso que a pessoa que pede para sair de um relacionamento, ela entende que o outro vai sentir muito mais a dor do que ele. Por quê? Porque ele já deu vazão àquela energia para outro canto. E não precisa nem ser por a outra pessoa, mas pode ser por uma outra atividade. A mesma coisa acontece com o emprego. Se você está muito vivenciando aquele emprego, se uma hora aquele emprego é cortado, você vai sofrer muito mais. Agora, se você desviou aquela atenção antes, né? Você fala, ai, que emprego chato e tal, e você começa a fazer um trabalho paralelo, a hora que esse emprego não der mais certo, você não sofre tanto. Então, o amor, ele tem isso, né? É esse fluxo de energia. Mas a gente está falando aqui de um amor que teve uma barragem, tá? Vamos supor uma mãe que perdeu um filho. Ok? Existe um fluxo ali, que ela não consegue mais dar esse amor. Ela sofre porque ela não consegue dar o amor e ela também não consegue receber mais esse amor. Houve um corte ali, tá? E esse corte é físico, você não tem mais aquela pessoa, você enterrou aquela pessoa ali, certo? O que a gente faz com essa energia? Nós vamos ter que direcionar essa energia para outro lugar. Então, eu sempre aconselho a pessoa... quando ela entende isso, então você vai entender como é que você sai desse luto, tá? Primeira coisa, você vai falar muito. Já vou dar umas dicas aqui por causa de tempo. Você fala sobre isso, fala muito, porque isso ajuda a dar fluxo. Ele ajuda você a direcionar essa energia para um outro lugar, não se cale. E muitas vezes as pessoas, quando elas estão tristes, quando elas levam fora alguma coisa assim, elas ficam quietas, principalmente homem. Homem não fala, por isso que eles morrem do coração. Eles sobrecarregam o coração, sabia? Então é por isso que o homem sofre muito mais de ataque cardíaco que mulher. Mulher fala pra caramba e é bom que fale. Então, chama alguém e fica lá, fala 1000 vezes a mesma história, conta a mesma história, não tem problema, isso faz parte do processo de cura, tá? Tenha paciência. Ficar triste faz parte da vida, não fuja disso, tá? Você vai reconstruir esse amor através das boas lembranças que você tem dessa pessoa. Então você vai fazer a saudade acontecer. Então você vai falar, ai, como foi bom aquele dia, a gente pôde ficar viajar junto, a gente pôde conversar, a gente pôde isso, a gente pôde aquilo. Então você vai relembrando momentos que foram bons e assim você vai reconstruindo, tá? Eu não quero ver ninguém. Isso, fica um pouquinho quieta, não tem problema, tá? Mas olha, não fique muito só não, viu? Maraísa, pega algum amigo para desabafar, uma amiga para desabafar, tá? E fala bastante no ouvido da sua amiga, ok? Olha, e se exercita, viu? Se você perdeu mãe e pai, se exercite. Por quê? Porque o exercício ele vai produzir serotonina, ele vai produzir dopamina, uma série de hormônios que vão ajudar você a relembrar os momentos de alegria com essa pessoa, tá? Cuide da alimentação também, aceite que acabou, tá? Não fica vivendo do passado, aceita que acabou, que você não tem controle sobre isso, tá? Porque isso vai fazer com que a gente tenha que lidar com a nossa pequenez,
tá? Faz parte do ser humano, né? Todo mundo passa por isso, ninguém é melhor que ninguém. Então, se o seu vizinho passou, sua mãe passou, todo mundo passou, nós não somos melhores que ninguém para não ser isento disso, né? Então, a gente tem que aceitar que faz parte da vida, tá? E que a morte, e as perdas, elas vêm para nos ensinar a valorizar aquilo que a gente tem. Às vezes a gente não valoriza, a gente só valoriza quando perde. Então, é um grande ensinamento, tá? Uma outra lição é que a gente precisa aprender a desapegar, a saber que nós não somos as outras pessoas. Nós somos seres individuais. A gente é uma coletividade, mas nós somos seres individuais. Eu não posso viver em função da outra pessoa, tá? E muito cuidado com a culpa e com o remorso. Muito cuidado, tá? A culpa e o remorso, eles vão te aprisionar ali numa sensação de tristeza profunda e eterna. E isso não salva ninguém. O que salva alguém é o arrependimento. Se por acaso você não pôde dizer isso para alguém, você fala em oração para essa pessoa, peça perdão para essa pessoa e tal, mas mude a sua conduta. Então, a morte de alguém te deu um ensinamento de que você pode ser diferente e seja diferente com outras pessoas. Então, se uma mãe perder um filho, o que ela tem que aprender? A dar esse amor para outras crianças. Por que vai dar só para um filho? Por que vai dar amor só para aquele que nasceu da barriga dela? A gente é capaz de amar outro ser humano. A gente pode dar amor para o nosso gatinho, para o nosso vizinho, para qualquer pessoa que a gente não conheça. Então, a partir do momento que a gente aprender a fazer o fluxo para várias pessoas, você não vai mais sofrer demais com esse tipo de coisa, entendeu? Tá? Então, pessoal, eu quero sugerir também um dia para a gente falar sobre as fases do luto, porque não deu para entrar nesse tema aqui, porque a gente falou de 2 temas hoje, super corrido, e eu não consigo aprofundar. Eu gosto muito de pegar um tema só, aprofundar nele, porque eu acho que a gente consegue destrinchar ele um pouco mais. E quero convidar vocês, então, a participarem lá do Telegram, porque a gente faz as enquetes todas as terças. Aí eu jogo a enquete lá, vocês votam, podem sugerir temas também. Segunda-feira fica sempre aberto o meu Telegram, e aí você pode mandar perguntas, tal. Galera, amanhã, quinta-feira, estarei no programa Mulheres, lá na TV Gazeta. A gente vai fazer mágica, vai fazer um monte de coisa lá também, bem bacana, tá? Galera, estamos começando o ano, e para você que quer começar esse ano bacana, vem comigo no nosso programa de mentoria. São 4 encontros fantásticos que mudam realmente o seu padrão mental e o seu comportamento. Porque tem vários exercícios, não é só teórico, não é uma terapia comum, é algo extremamente estruturado e em pouco tempo você consegue resultado, e eu garanto que você vai gostar, tá bem? Então é isso, pessoal. Sigam aí no Instagram quem não está seguindo, no YouTube, por favor, Meire Camia, segue lá também, tá? E amanhã 15h30 estarei lá ao vivo, tá legal? Galera, brigadíssima pela presença de vocês. Muito bom o nosso papo abençoado. Fiquem com Deus nessa semana, gente. Muitíssimo, muitíssimo obrigada, tá bom? É programa Mulheres, 3h30, começa, e ao vivo eu estarei lá, tá? Ótimo. Brigadíssima, galera. Nena, obrigada. Nice, brigadíssima, Mônica. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais. A live fica salva lá no YouTube, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Rose! Que ótimo, linda. Tchau, pessoal.